E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que todo mundo muito bem. Bom, vamos continuar aqui com o nosso aprofundamento, né? Hoje a gente escolheu falar um pouquinho de um texto que é considerado um paradigma, né, da literatura, um grande clássico, porque de fato gera um modelo, que é Romeu e Julieta, né, de William Shakespeare. E por que ela é uma história modelo, uma história paradigmática, né? Porque ela ajuda a fundar um mito, né, de origem mesmo, do amor moderno, né, daqueles indivíduos que estão desvinculados dos laços familiares e que agem a partir do seu desejo, da sua própria vontade, se escutam, né? E acima do que querem as suas famílias, eles tentam viver um amor que, bom, desde o início já se mostra trágico, né? Já se sabe que o final não vai ser positivo para eles. Mas por que, que ele repercute bastante, ele é readaptado, reencenado, né? São feitas paródias, são feitas releituras mesmo, né? A história é trazida para a contemporaneidade, então o esquema do amor de Romeu e Julieta aparece muito nas novelas, nos filmes, nos livros que vocês vão lendo, porque de alguma maneira aquela história que não era necessariamente uma trama original, né? Pelo contrário, ela acaba difundindo determinados valores que depois a burguesia vai se apropriar, né? Quer dizer, a do indivíduo cujo desejo está acima dos interesses do próprio Estado, né? O aprofundamento da visão individualista de mundo, é o aprofundamento da ideia de um trabalho alienado, depois da ideia da defesa de uma propriedade privada. Então, toda aquela razão burguesa, né? Toda a ideologia de dominação burguesa, ela de alguma forma ela está contida naquela representação do que seria esse amor individual, né? Na medida em que esses sujeitos eles rompem com os laços familiares que os prendiam. Então, é uma trama que de alguma forma ela vai representando e por isso de alguma maneira dando sentido para um determinado discurso de dominação, né? E por isso que aparece bastante. Bom, a trama não é de fato original, né? Ela foi escrita muito provavelmente entre 1591 e 1595, produzida, né, montada inicialmente, mas ela é uma dramatização de textos que já circulavam na Europa, né? Então, pelo menos você tem lá Matteo Bandello em 1554 já escrevendo sobre essa história, depois ela vai ser traduzida para o francês, e aí você tem um poema, eu até botei para vocês aqui, né? A trágica história de Romeu e Julieta, do Arthur Brooke, que é de 1562, e depois você tem uma dramatização em cima desses textos todos, dessas histórias, que possivelmente circulavam de forma oral pelo Shakespeare no final do século XVI. Eu também coloquei a foto da segunda edição, né, em quarto, do Shakespeare, já do Romeu e Julieta dele, que é de 1599. A primeira foi feita em 1597, mas a definitiva, aquela que vai ser considerada uma das melhores, é só do início do século XVII, 1623. A produção do Shakespeare ela está contextualizada no momento que a gente às vezes trabalha em sala, né? Ou quando está falando sobre o anglicanismo, ou no oitavo ano, geralmente, quando a gente vai introduzir o tema da Revolução Gloriosa, das revoluções inglesas, né? A gente trabalha o período elisabetano, né, da Rainha Elizabeth I, que governa o país entre 1558 e 1603, um período muito longo de governo, né? E que a Inglaterra vai passar pelo esplendor da sua marinha, né, fortalecimento, crescimento e desenvolvimento da marinha e também do seu comércio ultramarítimo. E, claro, bastante dinheiro vai também ajudar a florescer a cultura, então vai ser considerado um período de esplendor, que é onde Shakespeare está produzindo. Né? Ela estimava muito a construção dos teatros, como o Globe do Shakespeare, que hoje em dia tem uma construção, fica próxima do local da original, né? Mas o prédio original ele pegou fogo no século XVII, mas de qualquer forma eram peças de caráter popular e justamente por isso também utilizando de textos e histórias que já circulavam de alguma familiaridade, com pouco cenário, muita gente trabalhando, né? E, bom, se tornou extremamente popular essa história, não é necessariamente a melhor dele, mas ela é muito conhecida. E, bom, a gente está dialogando aqui agora com um texto muito clássico, né, que se chama Romeu e Julieta e a Origem do Estado, do Vieira de Castro e do Ricardo Bezaquim de Araújo, que fala um pouco sobre como a Romeu e Julieta do Shakespeare, ele encarna um pouco a ideia do indivíduo como um produto histórico, né? E aí
a ideia desse amor desses indivíduos que superam os seus laços familiares, ele de alguma forma ele é incorporado a essa suposta tradição de uma cultura ocidental que vai valorizar esse indivíduo e esse individualismo, né? Que vai ser de fato essa razão burguesa, essa ideologia burguesa que vai dominar o mundo nos séculos seguintes e até hoje, né? Tanto é que é uma história ainda muito forte para a gente, é de fato um mito de origem. E ali você tem nesse texto algo que é muito interessante para a gente pensar nesse processo histórico, claro, de representação, né, uma peça de teatro, mas quando a gente pensa lá naquela história lá, né, quer dizer, o príncipe de Verona, né, os Carlos, que tem o seu poder questionado, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, eu não tinha voltado ainda, que ele tem o seu poder questionado por essa luta faccional, né, da família dos Capuleto, lá da Julieta, dos Montecchio, do Romeu, né, mesmo a família do príncipe, né, os próximos a eles estão divididos, né, então você tem lá o Mercúrio, amigo do Romeu, você tem o Paris, que o pai da Julieta promete a mão dela em casamento para ele, então todo mundo muito dividido por conta dessa luta dessas famílias, né, e a morte trágica dos dois, né, quer dizer, Romeu mata Teobaldo, que é primo da Julieta, porque ele matou Mercúrio, e aí o Paris, o pai da Julieta, concede a mão dela em casamento, aí você tem toda aquela trama criada pelo Frei Lourenço para ela tomar a poção, que vai parecer que ela ficou envenenada e morreu, e aí o Romeu não fica sabendo da história, ele está no exílio, por conta do assassinato de Teobaldo, e a força do príncipe aí, né? A força do Estado, da esfera pública, e aí ele retorna, ele mata Teobaldo, toma a poção, toma o veneno, morre, a Julieta acorda, pega o punhal e se mata, né? Aquela história trágica, né? O final, a última cena, é justamente os Carlos, ele reunindo as duas famílias e sendo um mediador que vai diluir, de certa forma, aquele ódio, né? Quer dizer, o sacrifício o amor não conseguiu unir as famílias, mas o sacrifício deles, a morte, sim. Mas o que é emblemático é essa figura desse príncipe, né? Que toma para si a ideia de sujeito que vai mediar, que vai terminar, acabar com essa briga. Então ela tem esse poder, essa história ela acaba se tornando um paradigma, né? Paradigmática, um mito de origem, porque ela coloca o indivíduo como centro, né? O desejo, a vontade do indivíduo, e com a ruptura desses laços familiares, esse indivíduo ele tem que ter um poder do Estado que vai mediar ele. Então você tem essa esfera pública que controla esse indivíduo e que é a base do argumento ideológico depois do liberalismo, né? Não é necessariamente o que o Shakespeare está fazendo, mas é uma representação de um mundo que está em transformação, e por isso que é pensar a formação do indivíduo como processo histórico, por isso que é um texto muito bacana. Bom, para concluir, eu coloquei para vocês, foram 7 minutinhos de vídeo, uma adaptação do Ariano Suassuna aqui no Brasil, nos meados da década de 1990, que ele publica na Folha de São Paulo, um Romeu e Julieta dele, que ele subverte essa lógica aí dessa suposta tradição ocidental, né, do indivíduo, e aí ele vai colocar elementos da cultura popular nordestina, vai fazer todo o poema em cima do estilo lá de cordel, né, uma métrica muito bem definida, rima, e vai levar para a cultura popular nordestina, né? Então ele vai colocar a honra da família acima de tudo, e a coisa do destino trágico dele já, do prenúncio que vai sempre surgindo, ele já sabe que vai ser uma tragédia aquilo tudo. Ele diz que o Romeu tinha a possibilidade de escolher o seu destino, e ele traz na história dele que ele vai criar, vai adaptar, e não vai ser necessariamente igual a do Shakespeare, e ele define muito bem isso desde o início. O Romeu trai o pai, se apaixona pela Julieta e poderia ter escolhido um destino diferente. Eu não vou contar como vai ser o final da história, eu vou botar para vocês lerem, para vocês terem também uma versão nova, diferente, e que é muito boa, né? Muito interessante. Beleza? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.